Vamos abrir lá, pessoal, no item 46, que é o item que nós estudamos na última live. Lá no capítulo, na parte primeira, capítulo 4, subtítulo Teoria Pessimista, Diabólica ou Demoníaca. Nós estamos aí estudando as teorias, né? As teorias que foram sendo trazidas, foram sendo criadas para colocar algumas definições, trazer algumas reflexões sobre a doutrina espírita. Algumas muito superficiais, como Kardec mesmo coloca para nós, e ele vai mostrando para nós como elas são superficiais, como elas carecem de estudo, como elas carecem de entendimento, de compreensão, de observação. Então é um estudo muito interessante, porque sempre que a gente escuta alguém menosprezando a doutrina, ou às vezes alguém que não acredita, às vezes alguém que não tem essa percepção, essa sensibilidade de entender ou buscar entender o mundo espiritual, acha que não existe, enfim, né? Temos tantas e tantas situações aí. Esse estudo desse capítulo das teorias ajuda a gente a realmente refletir como essas teorias elas não dialogam com a realidade, né? Que é a realidade do estudo, da seriedade, do compromisso que nós, enquanto espíritas, temos do estudo. Janete está perguntando o capítulo, nós estamos lá no capítulo 4 da parte primeira, é o item 46. Nós fizemos aí, nós já iniciamos o item 46, inclusive, e aí, com relação à doutrina, à filosofia da mediunidade, que é essa coleção aqui, para quem não conhece, ela nos ajuda a estudar o livro dos médiuns. Nós estamos lá no capítulo 31, e esse capítulo 31 se chama Julgar. Ele é correspondente ao item 46 do livro dos médiuns, lá no subitem 9. Então, Miramês aqui, ele é bem específico. Deixa eu até mostrar para vocês. Aqui ele coloca o título do capítulo e a localização dele no livro dos médiuns, tá aqui, ó. Então ele é bem específico quando ele vai analisar, né, aquela parte específica da codificação. Vamos lá, então eu vou entrar já no texto de Miramês, porque ele vai entrar aqui no item 9 em diante, que é o finalzinho já do item 46, e aí ele vai entrar também um pouco no item 47, tá bom? Então vamos lá. Miramês vai começar dizendo para nós o seguinte: o homem inteligente e evoluído deve colocar em xeque os preconceitos humanos e as teorias forjadas pelas religiões por simples interesses. Então eu quero chamar a atenção aqui para duas palavras que ele utiliza: inteligente e evoluído. Eu posso ser inteligente e não ser evoluído? Posso ser evoluído sem ser inteligente? É um ponto aí, parece assim, corriqueiro, mas é importante a gente pensar sobre esses adjetivos que ele utiliza aqui. O homem inteligente quer dizer aquele que utiliza dessa ferramenta que Deus nos concede, que é a inteligência, e claro, evoluído no sentido daquele que já atravessou um processo evolutivo e está um pouquinho mais à frente. Então, o homem inteligente e evoluído deve colocar em xeque os preconceitos humanos e as teorias forjadas pelas religiões por simples interesses. O que é esse colocar em xeque que ele está dizendo aqui? O que significa colocar em xeque? É pensar, raciocinar, refletir, repensar, analisar, observar, né? Os preconceitos humanos e as teorias forjadas pelas religiões por simples interesses, né? A gente sabe que alguns pontos ali realmente tendem a apontar para simples interesses. O Rafa colocou para nós aqui questionar. Acho que é o melhor verbo ainda, né? Melhor do que os que eu utilizei aqui. Questionar. A gente não simplesmente aceitar, mas colocar em xeque. Passar pela nossa reflexão. A sua razão apurada. Então, olha o termo que ele vai utilizar da razão, né? A sua razão apurada na justiça
analisa e entrega ao bom senso para escolher o melhor, não escolhendo segundo as convicções formadas por mentes que não alcançaram a verdade. Olha o quanto isso é importante, pessoal. A sua razão, apurada na justiça, analisa e entrega ao bom senso para escolher o melhor, não escolhendo segundo as convicções formadas por mentes que não alcançaram a verdade. Então, por vezes, a gente terceiriza isso, né? A gente deixa para o outro acreditar, para o outro pensar, para o outro formular por nós. E olha aqui a chamada de atenção, né? Não escolhendo segundo as convicções formadas por mentes que não alcançaram a verdade. Foi o que aconteceu com Allan Kardec, e aí ele cita Kardec aqui como exemplo, né? Que não se filiou a velhas teorias, mas estava sempre buscando a verdade. Pessoal, vocês já pensaram como que seria se Kardec tivesse realmente os pés fincados em alguma religião, muito ali bitolado, muito ali engessado? Como que ele teria condições de fazer essa busca da verdade que ele fala aqui? Seria muito difícil, seria muito complicado. Então ele abriu mão, ele sabia das teorias, né? Basicamente o que cada religião ali da época trazia de concepção, de crença, mas ele não se apegou a isso. Ele deixou isso em aberto para que ele pudesse então fazer a investigação e buscar a verdade como foi possível ser feito, né? O que observamos é que qualquer sistema que vier de encontro às colunas teológicas das religiões é rejeitado sem raciocínios. Então, olha só, o que observamos, né? Uma observação dele, Miramês, e também do plano espiritual. Qualquer sistema que vier de encontro às colunas teológicas das religiões é rejeitado sem raciocínios. Esquecem-se do progresso os homens que dirigem os povos como pastores. Se desejamos o melhor para a humanidade, precisamos buscar esse melhor onde ele estiver, mesmo que contrarie os nossos interesses pessoais, mesmo que a nossa vida entre em jogo e lutemos até o sacrifício. Então, olha a chamada de atenção que ele faz aqui. Se desejamos o melhor para a humanidade, precisamos buscar esse melhor onde ele estiver, mesmo que contrarie os nossos interesses pessoais. Olha só, contrarie os interesses pessoais. Isso é muito sério, né? Realmente é um ponto aí bastante delicado para a gente pensar. Mesmo que a nossa vida, né, entre em jogo e lutemos até o sacrifício. Como acreditar que somente nós estamos com a verdade se Deus é um sol espiritual que aquece em todos os rumos? É uma pergunta aqui. Será que só nós estamos com a verdade? A verdade é o que nós acreditamos? O mundo está cheio de teorias. Ocupemo-nos com as melhores, sem investidas passageiras, e avancemos com Jesus, que Ele nos ajuda a conhecer a verdade mais de perto. Então, olha essa percepção de Jesus que nos auxilia, então, a conhecer essa verdade mais de perto. E vai, consequentemente, nos fazer avançar, nos fazer caminhar nessa seara de luz e, consequentemente, nós vamos avançando, nós vamos superando a nós mesmos, né? Deus nos deu razão e discernimento para usarmos esses dons espirituais nas nossas escolhas, compreendendo que a nossa vida depende também de nós mesmos, dos nossos esforços, para despertarmos os valores que dormem na nossa intimidade. Então, duas palavras também aqui bastante importantes que ele utiliza, que é razão e discernimento. E isso, se a gente cultivar isso, se a gente manter isso vivo dentro de nós, pessoal, é o que ele coloca aqui. Vai nos ajudar nas nossas escolhas. Vai nos fazer perceber cada vez mais, a cada dia, a cada experiência, a cada momento, o quanto a nossa vida depende de nós mesmos. Eu posso jogar a culpa no outro? Eu posso
Eu tenho essa autoridade, eu tenho essa prerrogativa de culpar o outro, as situações, as coisas. A nossa vida depende de nós, também de nós mesmos, dos nossos esforços para despertarmos os valores que dormem na nossa intimidade. Nós estamos aqui encarnados na matéria para quê, pessoal? Para despertar realmente esses valores que já estão. Nós temos esses valores latentes dentro de nós. Deus nos criou. E aí cabe a cada um de nós essa caminhada, né? Esse processo, esse despertar, esses esforços, cultivar esses valores que já existem em nós e nós ainda nem nos damos conta, né? Nem nos demos conta. Então, aqui traz para nós essa noção de responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade perante a nossa vida, perante nós mesmos? Quando ele fala que Jesus nos ajuda a conhecer a verdade mais de perto, é esse Jesus que caminha junto conosco, que nos aponta o caminho, ilumina o caminho, caminha junto com a gente. Não há distância. É esse Jesus que vai realmente, pouco a pouco, nos ensinando esses esforços. Como despertar esses valores que nós já temos latentes, né? Já temos adormecidos dentro de nós. E aí ele vai fazer uma observação que é muito importante, que é, assim, atualíssima, né? Pensando que essa coleção foi psicografada nos anos 80, mas bastante atual, né? O tempo que gastamos em analisar a vida alheia é tempo que perdemos na modelagem dos nossos sentimentos. Então, tempo perdido. Tempo que gastamos em analisar a vida alheia é tempo que perdemos na modelagem dos nossos sentimentos. Convém à criatura, principalmente ao médium, não se esquecer de convidar Jesus em todos os seus pensamentos, palavras e obras, a estar presente, ajudando-o a pensar, falar e viver, para que fique ele consigo para sempre, vibrando em seu coração. Pessoal, quando ele utiliza a palavra médium aqui, a gente pode estender isso para toda a humanidade, né? Partindo daquele entendimento que todos nós somos médiums, todos nós temos essa capacidade de ligação, de diálogo com o mundo espiritual. Então, quando ele fala que convém a criatura, principalmente ao médium, não esquecer de convidar Jesus em todos os seus pensamentos, palavras e obras, a estar presente, ajudando-o a pensar, falar e viver, para que ele fique consigo para sempre, vibrando em seu coração. Olha o convite de trazer o Mestre, trazer Jesus para as nossas vidas, para que a gente possa efetivamente caminhar com Ele ao nosso lado. E o tempo que nós temos aqui, pessoal, na matéria, é um tempo preciosíssimo. Por vezes a gente não se dá conta. Às vezes a gente acha que nós vamos ter bastante tempo e de repente esse tempo ele se vai, né? Ele se completa. Eu não quero usar a palavra termina, mas ele se completa. O tempo de nós estarmos aqui se completa e nós retornamos ao mundo espiritual. E aí? E esse tempo que nós perdemos analisando a vida alheia que ele cita aqui? Esse tempo não volta, né? E aí nós realmente deixamos de utilizar esses segundos preciosos da nossa encarnação em benefício de nós mesmos, que é modelando os nossos sentimentos, como ele coloca aqui, modelagem dos nossos sentimentos. Então, esse sentimento que nós sabemos que precisa cada vez mais, a cada instante, a cada nova encarnação, a cada nova experiência, os nossos sentimentos vão se afinando, vão sendo trabalhados, vão sendo burilados. Nós vamos tendo condições, pouco a pouco, de avanço, de evolução, de progresso. E nós queremos Jesus junto com a gente.
Nós cremos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Será que nós estamos convidando, né, como ele coloca aqui, Jesus nos nossos pensamentos, palavras e obras? Será que nós estamos convidando para que Ele fique presente com a gente? Para que Ele nos ajude a pensar, a falar e a viver? Que Ele vibre nos nossos corações? Essa é uma pergunta que cada um aí vai pensar e vai refletir. E aí ele segue: o medianeiro espírita deve montar guarda em torno da sua própria vida, contra as influências malfazejas, que partem de muitos rumos. A sua sensível mente não deve deixar que as paixões inferiores usem seus canais mediúnicos, em se servindo de motivo de escândalos. O melhor meio de se livrar dos escolhos da mediunidade é o trabalho com amor, é a caridade bem conduzida, é o perdão com dignidade. Então aqui ele faz um alerta, né? Montar guarda. Orai e vigiai, né, pessoal? O medianeiro espírita deve montar guarda em torno da sua própria vida, contra as influências malfazejas. E quando ele fala aqui das paixões inferiores, pessoal, realmente, né, nós estamos dentro de um contexto planetário, né, dentro de um contexto onde nós ainda nos deixamos arrastar pelas paixões inferiores, como teste, como forma da gente avançar, da gente superar, da gente buscar realmente o melhor. O melhor meio de se livrar dos escolhos da mediunidade é o trabalho com amor. É a caridade bem conduzida, perdão com dignidade. Então, 3 palavras assim muito importantes para a gente pensar: amor, caridade e perdão. E aí, quando a gente traz essas palavras, né, para a nossa reflexão, para o nosso estudo, amor, caridade e perdão. Quem é o nosso maior exemplo dessas 3 palavras, desses 3 termos tão importantes para a nossa caminhada? Para nós que nos consideramos espíritas, para nós que reconhecemos Jesus como nosso modelo e guia. Amor, caridade, perdão. Então, 3 palavras aí para a gente pensar, para a gente analisar. Jesus realmente, né, me mostra o melhor caminho para exercer esses 3 conceitos, essas 3 palavras, esses 3 sentimentos: amor, caridade e perdão? Nós acreditamos que sim. E a partir do momento que nós acreditamos, nós devemos transpor isso para a nossa vida. Ah, Edu, mas é tão difícil, né? Sim, é bastante difícil. Eu falo por mim. É muito difícil. E aí, pessoal, quando a gente... E é bom a gente reconhecer que não é fácil também, porque nós ainda trazemos dificuldades, nós ainda trazemos inferioridades a serem vencidas, trabalhadas. Nós estamos no nosso campo de trabalho neste momento, que é a encarnação. Então nós temos aí um plano, um tempo, um meio, um espaço, propriamente para a gente poder vivenciar essas 3 palavras aqui: amor, caridade e perdão. E aí a gente não pode jogar tudo por alto, né? Achando que nós não vamos conseguir. Eu não sou bom, eu não consigo, né? Pessoal, é difícil, mas nós precisamos ter essa consciência de que nós ainda temos dificuldades e nós precisamos ter a disposição para modificar esse quadro, porque nós somos seres ainda em débito com a lei divina. Ah, Edu, mas eu não tenho débito. Tá, se a gente não tivesse débito, pessoal, talvez a gente não tivesse aqui num planeta de provas e expiações, passando por provas, por expiações mesmo, por situações tão difíceis, tão dolorosas. Nós ainda estamos aqui por necessidade e por bênção de Deus, que nos permite
construir esse caminho de evolução. Então é fácil? Não é fácil, nós sabemos. É muito difícil porque nós ainda trazemos essas inferioridades. Mas Jesus, que é o nosso modelo e guia, nos mostrou que é possível. E aí? Se nós acreditamos no Cristo, tomamos o Cristo como aquele que caminha ao nosso lado, pra gente superar as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas provas. Se a gente traz o Cristo para perto da gente, nós devemos nos lembrar dessas 3 palavras, desses 3 termos: amor, caridade e perdão. Alguém falou aí um pouquinho mais cedo, um pouquinho antes, sobre o perdão, né? O perdão é o mais difícil. Eu acredito que seja o mais difícil mesmo. Porque o perdão, ele advém de uma experiência, que muitas vezes é uma experiência negativa, uma experiência difícil, é uma experiência que machuca, é uma experiência dolorosa, que nós temos a capacidade de superar. Por mais que a gente ache que não. Eu não perdoo, nós ainda nos apegamos a esse lado negativo. Eu não consigo, eu vou deixar para a próxima encarnação. A gente brinca às vezes com isso. Mas é um assunto sério para a gente pensar, né? Então, se nós queremos o Cristo caminhando conosco, nos nossos pensamentos, palavras, obras, como ele coloca aqui, essas 3 palavras são de suma importância. O amor que ele nos ensinou, a lei de amor que está no Evangelho. Se vocês buscarem lá o texto, a lei de amor, é um dos textos mais bonitos que eu já li na minha vida. É um texto realmente que mostra, né, como Jesus exemplificou o amor verdadeiro para nós. Como ele teve essa tarefa, essa missão de vir a carne, a matéria, para nos mostrar a importância dessa lei divina e que ela é possível de ser vivenciada. A caridade, aquele ponto importantíssimo da gente olhar para o outro. De ver no outro a nossa extensão, o que é muito difícil também. Nós ainda temos muitas dificuldades. E o perdão é realmente não planejar uma vingança, não querer o mal do outro, não prejudicar o outro, independente de situações e coisas que tenham acontecido. O verdadeiro perdão, ele sim nos aproxima de Deus, nos aproxima de Jesus. Por quê? Porque ele limpa o nosso coração, limpa o nosso espírito. Edu, mas aquilo que eu passei foi muito difícil. Todos nós temos situações, temos pendências, até de outras vidas que nós não nos lembramos neste momento, nessa encarnação. Todos nós temos. Mas com o passar do tempo, com o passar das encarnações, com o passar das experiências, nós vamos nos dando conta cada vez mais de que realmente o perdão é o caminho. É aquilo que vai realmente nos impulsionar na nossa marcha evolutiva. A gente tem alguma dúvida disso? A gente não tem dúvida, a gente sabe que sim. Mas nós ainda optamos por não caminhar, por não vivenciar isso. Cada um no seu tempo, né? A gente também não vai forçar. Mas olha a importância que é a gente pensar sobre isso. A gente analisar esses pontos. Trazer à luz essas reflexões. Trazer à luz a encarnação do Cristo. E aí a gente se lembra dessas 3 palavras: amor, caridade e perdão. O quanto ele mostrou a todo instante, a todo momento, o quanto essas 3 palavras, essas 3 vivências, esses 3 pilares que ele deixou para nós como o caminho da evolução, o caminho da nossa redenção e da nossa felicidade. Todos nós temos a nossa velocidade, né, nessa marcha evolutiva. Mas o importante é a gente saber que ele realmente contribuiu nos mostrando a possibilidade de nós vivenciarmos isso nas nossas vidas. E aí, quando nós conseguirmos lá na frente, né, daqui a um tempo, depois de a gente ter burilado um pouco mais o que a gente precisa, nós vamos realmente, a cada vez mais, a cada momento mais, a cada encarnação, a cada nova etapa, a cada nova experiência, a gente vai se dando conta dessa verdade que o Cristo
colocou e deixou para todos nós. Vamos dar sequência aqui. O médium previdente ajusta todos os seus passos à luz da honestidade, de sorte a criar uma defesa espiritual contra todos os inimigos da obra do bem, compreendendo a justiça do Criador, de que aquilo que semeamos, colhemos. Então, o médium previdente, né? O médium precavido, o médium que busca ter uma maior consciência, né? do seu espaço, da sua ali, né? Do ambiente onde ele está, do espaço onde ele ocupa. Ele ajusta, então, os seus passos à luz da honestidade. Por quê, né, pessoal? Olha a importância disso, para criar em torno dele uma defesa espiritual. Todos nós temos uma defesa espiritual. E cada vez que a gente se conecta com a espiritualidade, a gente faz uma oração, uma prece, uma mentalização, essa defesa espiritual ela é reforçada, porque a nossa ligação está mais forte, está mais firme. E claro, né, ele deixa aqui claro, compreendendo a justiça do Criador, de que aquilo que semeamos, colhemos. Então, olha a importância de que nós estamos aí constantemente semeando, né? O bom senso nos convida a verificar as sementes lançadas ao solo das consciências. Se insuflarmos ideias falsas nos companheiros em caminho, certamente colheremos o que semeamos em tal dimensão, e reconheceremos que partiu da nossa mente e está voltando para onde nasceu como filho dos nossos sentimentos. Se já sabemos desta verdade, o que fazer? É uma pergunta. Pedir ajuda a Jesus, mas não ficar somente na influência do pedido, e trabalhar com os próprios esforços para melhorar as condições de realizações espirituais. Eu achei muito bonito esse ponto que ele fala, esse termo que ele utiliza de pedir ajuda a Jesus. Como que nós pedimos ajuda a Jesus? Através de um pensamento elevado, de uma prece, de um pedido mesmo. Pedir ajuda. Mas não ficar somente na influência do pedido e trabalhar com os próprios esforços. Então a gente pede, mas também a gente faz a nossa parte, a gente trabalha, a gente movimenta também aqui na matéria para que essa ajuda venha, para que essa ajuda nos encontre, né? O sistema otimista, que já é então o item 47 lá do livro dos médiuns, ele já vai entrar aqui, a teoria otimista. O sistema otimista, que ele coloca aqui entre aspas, da época de Allan Kardec, elaborado por aqueles que combatiam o espiritismo, se posta no outro extremo do sistema pessimista ou demoníaco. De um lado, se dizia que as comunicações que os médiuns recebiam eram de demônios, e do outro, que eram de anjos. E a verdade nos mostra as duas teorias em plena função, como fenômeno a se mostrar pelos dons mediúnicos. Então aqui ele já começa trazendo para nós a compreensão do sistema da teoria otimista. Para quem tiver com o livro dos médiuns aí, pessoal, abre lá no item 47, tá? Capítulo 4, parte 1ª, item 47. É um item até curtinho, deixa eu até dar uma olhada aqui pra gente. Ao lado dos que só veem nesses fenômenos a ação de demônios, estão as pessoas que só veem neles a ação de espíritos bons. Supõem que, estando a alma liberta da matéria, nada mais estaria velado para ela, pois então possuiria a suprema ciência e a suprema sabedoria. A confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível foi, para muitos, fonte de grandes decepções. Aprenderam às próprias custas a desconfiar de certos espíritos tanto quanto de certos homens. Então, essa teoria otimista, pessoal, ao contrário da pessimista,
pessimista e otimista, né, são antagônicos, né? Ela supõe, então, que somente bons espíritos se comunicam. E aí isso foi sendo mostrado pela realidade, pela observação, de que não é bem assim, né? Então ele fala que a confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo espiritual foi para muitos fontes de grandes decepções, porque nós sabemos que não é assim, né? Existem espíritos de vários níveis evolutivos diferentes, né? Os espíritos superiores, os espíritos que ainda estão, principalmente os espíritos sofredores, que estão passando por sofrimentos atrozes, muito difíceis, ainda muito arraigados à matéria, enfim, né? Então, só para a gente poder pincelar um pouco sobre essa teoria otimista, ela também foi comentada por Allan Kardec. Os que acham que os médiuns, aí voltando aqui à filosofia da mediunidade, tá? Os que acham que os médiuns somente recebem demônios rotulam o espírito zombeteiro ou ignorante com este nome, referindo-se a uma casta de entidades inferiores, que nunca se converterão ao amor, que não mais voltarão ao bem comum, que nunca mais se transformarão. E aos que dizem que somente espíritos bons, que são somente espíritos bons os que se comunicam, dizemos que é uma ideação enganosa, né? É um pensamento enganoso. Talvez exista um perigo maior por aceitar sem analisar o conteúdo das mensagens recebidas pelas vias mediúnicas. Kardec sempre orienta, né, pessoal, em todos os textos que a gente estuda, que a gente relê, que a gente busca, Kardec sempre orienta a gente realmente a analisar o conteúdo das mensagens psicografadas. Kardec fez esse trabalho, né, pessoal? Kardec analisou aí milhares e milhares de comunicações, presenciou, né, algumas manifestações, para que realmente ele entendesse e trazesse isso para nós, de que há essa nuance. E a gente não deve aceitar, a gente não deve dar crédito a tudo que vem pelas vias mediúnicas. Nós precisamos estudar, analisar, refletir, questionar, né? Como nosso amigo aí lembrou mais cedo. Tudo que vem pelas vias mediúnicas. Eu quando comecei a psicografar, eu passei por esse momento de observar, né, de perceber o texto que estava ali, o que o espírito, o que o mentor trazia de informações, a reflexão que ele estava fazendo, a estrutura da mensagem. E ao longo do tempo, ao longo das reuniões, ao longo das psicografias, o texto foi sendo aprimorado. Quer dizer, isso vai sendo construído através também de um exercício mediúnico dentro da casa espírita, que é muito importante. Então, tudo que eu psicografo, eu olho, eu analiso, eu busco, eu tento ali entender o que está trazendo, qual é a mensagem. Isso deve ser um posicionamento dos médiuns em geral, né? A gente observar aquilo que está ali, o que o mentor está querendo trazer, qual é a lição, qual é a mensagem que está ali mais latente, mais importante naquele momento. E sempre tem, né, aquela que realmente nós precisamos receber, nós precisamos então entrar em contato. E aí o Rafa colocou para nós aqui, por isso a educação mediúnica, né, Edu? Verdade, a educação mediúnica ela é muito importante. Se a gente se dedica ao desenvolvimento da mediunidade, pessoal, é muito sério. Eu tenho a visão de que não é algo que deva ser obrigatório. Todo mundo tem que fazer, ou como a gente escuta muitas vezes relatos de pessoas que procuram casas espíritas e escutam muitas vezes uma orientação de que elas precisam desenvolver a mediunidade. É uma coisa que se elas não fizerem vai dar tudo errado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então não, eu não acho que isso seja uma orientação correta. A pessoa já chega ali, passando por algum problema, por alguma situação,
sem ter contato com essa educação mediúnica, procurando a educação mediúnica, e aí muitas vezes, de forma equivocada, ela recebe essa orientação de que ela tem que fazer. É uma coisa que a gente tem que sentir, é uma coisa que tem que vir de dentro. E uma vez a gente se dedicando a isso, nós precisamos levar a sério. Nós precisamos realmente nos educar mediunicamente. Participar das reuniões, participar dos trabalhos, participar dos estudos, né, das palestras, das atividades que existem na casa espírita. Então tem casas espíritas que têm inúmeros núcleos de trabalho. A gente buscar também esse trabalho material que é importante, de assistência, né? E claro, o estudo, que é aqui o nosso objetivo maior com o estudo espírita, é fomentar, é incentivar, é trazer esses textos, trazer essas indicações de leitura para que vocês possam buscar o estudo, buscar fontes, né, realmente que vão contribuir para essa educação mediúnica que a gente tá falando aqui. O Rafa colocou, concordo, e antes mesmo tem que ter todo um estudo. É uma tarefa muito séria. Engraçado que é isso mesmo, o estudo ele deve vir em primeiro lugar, pessoal. A gente não pode ou não deve já partir para a parte prática de uma vez, assim. A gente precisa ter uma base, a gente precisa ter o estudo, a gente precisa ter a constância. A espiritualidade precisa perceber, precisa sentir que nós estamos ali levando aquele desenvolvimento mediúnico a sério, né? Para que ela realmente, que a gente possa ser instrumento para que ela possa auxiliar tantos e tantos irmãos, né? No caso aí, eu digo nas reuniões de assistência aos espíritos sofredores, dando um exemplo, né? Então, realmente é muito sério e a gente precisa se comprometer. O estudo é a base. No meu caso, em específico, só dando um exemplo disso que o Rafa tá falando aí para nós, eu iniciei o estudo em 2013 e muitos anos depois que veio realmente a manifestação mediúnica. Deve ter sido por volta... Foram mais de 5 anos, tá, pessoal? Para depois começar a vir as manifestações mediúnicas, a incorporação, e aí depois a psicografia. Então, é um trabalho aí. Se eu entrasse querendo já na semana seguinte, no mês seguinte, daqui 1 ano, daqui 2 anos, colocando tempos assim para que acontecesse, eu teria desistido. Mas eu fui seguindo o caminho, fui seguindo. No momento que eu acredito que foi possível, né, veio a manifestação mediúnica. E a partir daí foram vindo, né, de uma forma séria, organizada, na casa espírita, nas reuniões. Só dando um exemplo aí pra gente poder pontuar bem. E aí vamos seguindo aqui então, pra gente não perder muito. A Maria Cristina, né, nossa amiga, colocou para nós aqui: concordo plenamente. Deixei de trabalhar com a mediunidade achando que estava inventando as mensagens, urgência nos estudos primordiais. Então, a psicografia é um exemplo, viu, gente? É um exemplo de uma faculdade que a gente deve dar vazão um pouco mais à frente, não logo no início. Todos nós precisamos de um tempo. Às vezes tem gente que passa 5 anos, né, como foi o meu caso, às vezes 10 anos, às vezes 1 ano, participando ali toda semana do desenvolvimento mediúnico, mas que não manifestaram nada ainda. Então cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, né? Cada um tem a sua tarefa, né? E o seu tempo para que ela possa se cumprir. Então a gente não pode também olhar o outro, falar, fulano tá 1 ano aqui só e já incorpora, já psicografa. A gente não deve se comparar. Cada um tem o seu momento, tem a sua hora, né, de realmente
participar e de contribuir. Eis que o julgamento dessas formas corre perigo, né? Quando a gente está falando aqui dos que acham que só demônios se comunicam, outros só espíritos bons se comunicam, enfim. Eis que o julgamento dessas formas corre perigo, por desvirtuar a verdade que a tudo analisa, ponderando para que não caia na armadilha das falsas ideias. É bom nos lembrarmos de Paulo, o apóstolo, quando disse. E aí ele vai trazer uma citação lá de Tessalonicenses na Bíblia, né? Ele vai dizer o seguinte: Paulo, o apóstolo, não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retente o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. O julgamento, no caso, somente é permitido quando julgamos a nós mesmos. Olha o alerta aqui para nós. Em si assegurando a nossa estabilidade espiritual para que a mediunidade se eleve, ganhando a plenitude da própria vida mediante a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então achei bonito, né, esse termo que ele utiliza aqui para que a mediunidade se eleve. Olha a responsabilidade, né, pessoal, que nós temos quando nós nos dedicamos à mediunidade. O julgamento, no caso, somente é permitido quando julgamos a nós mesmos, em si assegurando a nossa estabilidade espiritual para que a mediunidade se eleve. Então, é realmente uma responsabilidade que nós temos em mãos, ganhando a plenitude da própria vida mediante a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, realmente para a gente pensar, para a gente analisar. Vamos entrar agora, para quem estiver com o livro dos médiuns aí, nós vamos entrar no item 48. Que é a teoria de unispírito ou monoespírito, e que Miramês vai chamar de sistema monoespírita. Sistema monoespírita. Vamos lá então, para a gente não atrasar muito. Ele vai começar dizendo para nós, quem tiver com o livro dos médiuns aí, pessoal, é um texto de 2 parágrafos só, mas que vai ajudar a gente a analisar o que é esse sistema monoespírita, ou então essa teoria de unispírito que Kardec traz para nós no livro dos médiuns. Olha só. O codificador do espiritismo teve de cuidar de responder, em nome do bom senso, a muitos sistemas criados para não confundir os espíritas nascentes. No campo da compreensão da verdadeira faculdade mediúnica e dos comunicantes do mundo espiritual que, por ela, se faziam presentes aos homens. Não era em defesa da verdade, que, sendo a verdade, não precisava de defesa alguma, mas para orientação dos companheiros da terra que ainda não se encontravam alicerçados dentro do patrimônio doutrinário. Esses sistemas apareceram para confundir os mais fracos na compreensão das coisas espirituais. Então, quando a gente estuda esses sistemas, a gente percebe, né, Kardec vai trazendo cada um e vai mostrando para eles, para nós, né, para nós que estamos ali estudando, lendo o texto, o quanto são superficiais, o quanto ainda falta a observação, o quanto falta o estudo, o quanto falta a prática, a observação da prática. Então, é realmente esse alerta que ele coloca aqui. Esses sistemas aparecem para confundir os mais fracos na compreensão das coisas espirituais. Quer dizer, né, foram aparecendo esses sistemas a fim de confundir, para que, é isso aqui, então eu não quero não, então isso aqui não tem importância. Mas Kardec teve o cuidado de elencar esses sistemas, né, essas teorias, na verdade, e explicar cada uma e refutar aquela que realmente não condiz com a realidade. E aí ele segue aqui. O sistema monoespírita pregava que somente... Então aqui ele vai explicar para nós rapidamente o que é esse sistema monoespírita, ou essa teoria de unispírito. O sistema monoespírita pregava que somente um espírito poderia se comunicar pelos médiuns, e que, neste caso, era Jesus, o governador do planeta.
Como conciliar esse sistema com as variedades de comunicações que aconteciam desde páginas extravagantes da mais vulgar filosofia até os mais altos conceitos? É uma pergunta. Como então conciliar esse sistema que fala que somente, né, Jesus poderia se comunicar pelos médiuns? Como conciliar com as variedades de comunicações que aconteciam desde páginas extravagantes da mais vulgar filosofia até os mais altos conceitos? Então Kardec faz um questionamento aqui. Como conciliar se existem comunicações tão diversas? Existem aquelas com menor conhecimento, aquelas com maior conhecimento, altos conceitos, aquelas frívolas. Seria o mestre dos mestres o portador tanto de coisas banais como da mais alta espiritualidade? Jesus, se fosse se comunicar conosco através de uma mensagem, de uma psicografia, ele iria falar de coisas banais, de coisas realmente sem nenhuma importância, sem nenhuma relevância? Seria o mestre dos mestres o portador tanto de coisas banais quanto de coisas da mais alta espiritualidade? É uma pergunta que ele faz para a gente pensar, né? Com um pouco de raciocínio, cai por terra esse sistema, visto ser uma invenção dos que não queriam acreditar que as comunicações fossem dos mesmos espíritos que estiveram animando corpos na Terra ou em outros mundos, o que seria mais lógico. Então, pessoal, com um pouquinho, né, como ele coloca aqui, de raciocínio, cairia por terra essa teoria. Não foram poucos os obstáculos enfrentados pelos espíritos na disseminação da verdade nascente. Entretanto, a verdade é sempre inquestionável em qualquer lugar, mesmo que não encontre apoio dos homens. Ela é a verdade de Deus, apoiada pelas leis naturais. Então, pessoal, olha aqui a observação também para a gente prestar um pouquinho atenção. Não foram poucos os obstáculos enfrentados pelos espíritos na disseminação da verdade nascente. E aí isso me faz pensar como foi aquela época da codificação espírita. Olha essas ideias aparecendo, todas essas informações surgindo, todo esse conhecimento aparecendo para a humanidade. Claro que sofreu também muitos obstáculos. Mas a verdade, né, pessoal, a verdade, como ele coloca aqui, é sempre inquestionável em qualquer lugar, mesmo que não encontre apoio dos homens. Então a verdade ela vai prevalecer. Por que a codificação espírita chega até hoje para nós? Não é algo importante para a gente pensar? Por que ela não se perdeu no tempo? Por que ela não ficou só lá na França? Só lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Ela ganhou o planeta, né? Ganhou o mundo inteiro. Por quê? É essa verdade, a verdade de Deus apoiada pelas leis naturais que ele traz para nós aqui. O Cristo, como dirigente maior da humanidade em nome de Deus, certamente supervisiona todos os acontecimentos. Ele é o diretor da Terra, consciente de todos os acontecimentos. No entanto, os espíritos comunicantes são legiões de almas que obedecem à sua vontade sábia. As comunicações dos espíritos ignorantes e sofredores que falam através dos medianeiros servem de ensinamento aos homens, para que eles possam melhorar moralmente, para chamar a justiça em seu favor, porque somente colhemos o que semeamos. A natureza divina sabe aproveitar tudo para o bem de todos. Então, essa parte que ele fala do Cristo aqui também, extremamente importante. Jesus como dirigente maior da humanidade em nome de Deus. Supervisiona todos os acontecimentos. É o diretor da Terra, consciente de todos os acontecimentos. E aí então ele fala sobre as comunicações que nós falamos agora há pouco, né, com relação aos espíritos sofredores.
Esses espíritos que falam através dos médiuns servem de ensinamento aos homens. Pessoal, quanto nós aprendemos quando nós estamos em uma reunião de assistência aos espíritos sofredores. Nós estamos ali para auxiliá-los, para ajudá-los. Mas quanto aquela história, aquele relato, ele entra, tem alguns que eu não esqueço. Tem alguns muito fortes, tem alguns assim que a gente para e pensa, nossa, mas realmente o espírito, ele sente aquilo, ele percebe aquilo, ele sente aquela dor, ele sente aquela dificuldade, aquele excesso de materialidade, de não entender que ele já desencarnou, de não desapegar dos bens materiais, de não seguir a sua caminhada evolutiva, porque está preso, porque está aqui ainda muito materializado. Ele coloca aqui, Miramês coloca, serve, né? Então essas comunicações servem de ensinamento aos homens para que a gente possa melhorar moralmente. Quando a gente presencia ou está ali numa reunião assim, pessoal, a gente para e pensa muitas vezes na nossa vida, como nós estamos levando, como nós estamos caminhando. E será que se eu mudar o que eu estou plantando, eu vou colher, vou ter uma colheita melhor? Vamos ter uma colheita melhor, mas nós precisamos mudar agora, hoje. A natureza divina sabe aproveitar tudo para o bem de todos. Então até aquela comunicação sofrida, dolorosa, difícil, daquele espírito que está sendo ajudado, ela serve também para o nosso bem, para nos esclarecer, para que muitas fichas caiam dentro da gente e a gente perceba o quanto é realmente importante a nossa renovação moral. Nós estamos encarnados para isso. A gente está encarnado aqui para a gente só viver as coisas boas da vida o tempo todo. Não, nós temos um objetivo em comum, que é a renovação moral. Nós precisamos nos comprometer com ela, pessoal. Nós precisamos entender que a reforma íntima é realmente o que o Cristo espera de nós. E aí, dando sequência aqui, cabe ao médium se educar por todos os processos que o amor dirige e se instruir por todos os métodos que a disciplina comanda, visto que, no amanhã, iremos passar pelos caminhos da verdade para enfrentarmos a vida com mais eficiência. Então, novamente aqui reforçando, né? Miramês reforça para nós a importância da educação mediúnica. Tem um livro dele, pessoal, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês agora, que se chama... São 2 livros, na verdade. Um se chama Médiuns, que é um livro que a gente já estudou aqui algumas vezes, eu já fiz algumas postagens dele, várias postagens. E tem um livro que se chama Segurança Mediúnica, também do Miramês. Então são livros assim riquíssimos para que a gente possa pensar direcionado ao médium, ao trabalho mediúnico. Então, quando ele chama a nossa atenção aqui, nesses 2 livros que eu citei, o Médiuns e o Segurança Mediúnica, ele traz ali vários aspectos importantíssimos para que o médium se atente. Assim, inúmeros, pessoal: saúde, alimentação, comportamento, pensamento, prece, sintonia, enfim, né? Tem vários e vários. Eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês, mas a hora que eu tiver, eu quero indicar esses 2 livros, que são livros assim muito importantes para a gente entender o que é essa educação mediúnica. Ele vai dando ali com mais detalhes. Aos que negam, deixa eu ver, tem um comentário aqui, deixa eu voltar um pouquinho. O Beethoven, né, colocou para nós: gosto muito aqui da Terra, mas não queira o apego com a matéria. Sei que todos nós temos. Todos nós, de alguma forma, sim. Mas nós precisamos trabalhar esse desapego, né, enquanto a gente está aqui ainda. É um exercício.
Ah, Edu, a gente não vai conseguir, né? Claro, de uma única vez, de uma única... Mas quando a gente acontecer o nosso desencarne, a gente já está um pouquinho melhor, um pouquinho mais... né? Um pouquinho mais já consciente. É um exercício constante, né? Então, todos nós precisamos nos dedicar também a ele. Aos que negam a possibilidade das comunicações dos espíritos que estiveram encarnados na Terra, perguntamos: onde eles encontram base para essas negações? Qual a prova? Quando a doutrina dos espíritos afirma que as comunicações são dos espíritos que estiveram na Terra, movendo-se em corpos materiais, as provas são evidentes. Quem pensa pode sentir a realidade, analisando essas comunicações, e o próprio tempo é o defensor dos escritos que Allan Kardec legou para todos, com o beneplácito dos espíritos superiores que comandaram a codificação do Espiritismo. Esse ponto que ele usa aqui também é muito importante. Quem pensa pode sentir a realidade analisando essas comunicações. Então quem pensa, né? Quem tem essa capacidade, todos nós temos essa capacidade de pensar, de analisar, questionar, né? Quem pensa pode sentir a realidade, analisando essas comunicações, e o próprio tempo é o defensor dos escritos que Allan Kardec legou para todos. Claro, com a supervisão e com o acompanhamento dos espíritos superiores que comandaram a codificação. Quando é aceito que um espírito pode se comunicar com os homens, por que não aceitar que ele pode se comunicar? Por que não aceitar que podem se comunicar outros? Então, a partir do momento que um pode se comunicar, por que outros não podem? Qual a lei que impediria o pai de comunicar-se com a família, a mãe, filhos e irmãos, parentes e amigos, por vezes com o mesmo estilo que usava quando encarnado? Uma pergunta. O sistema do único espírito, como outros que surgiram, não suportou o tempo e desapareceu. Felizmente, porque a mentira dura pouco, valorizando a verdade que vem após. Esta permanece viva por ser lei de Deus e se irradiar por toda parte. Então, né, Miramês aqui traz para nós a informação de que esse sistema, essa teoria, ela realmente ruiu, né? No sentido de que foi valorizada a verdade. Esta permanece viva por ser lei de Deus e se irradiar por toda parte. Então, pessoal, não faz sentido, né, essa teoria aqui, pelo que a gente está vendo, lendo e percebendo, ela não faz sentido. Existem comunicações de várias naturezas, de vários estilos. Se um pode se comunicar, por que o outro não pode? Então ele vai trazendo aí para a gente poder pensar. Neste fim de século, lembrando que essa coleção foi psicografada nos anos 80, ainda pelo João Nunes Maia, né? Estamos empenhados em educar os médiuns em todos os seus trabalhos mediúnicos, em instruí-los em todas as suas atividades. O mediunismo se encontra por toda parte, e ele deve alcançar o seu verdadeiro objetivo, que é mostrar aos homens de onde eles vieram e para onde vão. Marcar em seus corações que ninguém morre, que a vida continua e que a reencarnação é lei em todos os mundos. Porém, não é somente isso. É que dentro de cada criatura existem atributos divinos a serem despertados no decorrer dos erros. Mas, para tanto, é dever de cada um delinear todos os sentimentos que se afloram na presença do amor. Afirmamos mais uma vez, como se encontra nas comunicações dos espíritos sérios, que ninguém se perde. Porque Deus iria criar para nos perdermos? Onde estaria sua onisciência? Vejamos a palavra de Paulo, lá em Tessalonicenses, né? Capítulo 5, versículo 5.
Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. A doutrina espírita afirma a mesma verdade, que todos são filhos de Deus. Basta, para encontrar a felicidade, despertar essa luz no coração, como Jesus nos ensinou. A salvação se encontra em nossas mãos, dando os primeiros passos. Os benfeitores nos ajudarão a dar os demais, para que seja uma conquista de quem está se esforçando. Olha a importância do nosso esforço, do nosso movimento, do nosso interesse. A salvação se encontra em nossas mãos. Dando os primeiros passos, os benfeitores nos ajudarão a dar os demais, para que seja uma conquista de quem está se esforçando. Não precisamos temer os obstáculos dos caminhos, porque somente a verdade fica de pé. Somente a verdade fica de pé. Confiemos. Então ele termina dando essa mensagem de otimismo, para que a gente confie, para que a gente realmente se dedique, para que a gente realmente trilhe o caminho do conhecimento, do estudo, da análise, da participação efetiva nas reuniões que tanto nos ensinam, fazer a nossa parte, como ele bem coloca. Todos são filhos de Deus, né? A doutrina espírita nos mostra isso, pessoal. Todos são filhos de Deus. Ah, Edu, mas aquela pessoa que fez isso, filho de Deus também. Ah, mas fulano fez isso, filho de Deus. A doutrina espírita afirma a mesma verdade, que todos são filhos de Deus. Basta, para encontrar a felicidade, despertar essa luz no coração, como Jesus nos ensinou. E mais uma vez, como eu sempre falo aqui para vocês, a doutrina sempre nos aponta, nos mostra a nossa responsabilidade pelo nosso processo evolutivo. Ah, Edu, fulano fez isso comigo. Ah, aconteceu isso. Tá, mas e aqui? E dentro da gente, como que tá? Como que a gente lidou com isso? Como que a gente vai avançar? A salvação se encontra em nossas mãos. Dando os primeiros passos, os benfeitores nos ajudarão a dar os demais, para que seja uma conquista de quem está se esforçando. Não precisamos temer os obstáculos dos caminhos, porque somente a verdade fica de pé. Confiemos. Então vamos confiar, né, pessoal, nessa espiritualidade que nos assiste, que nos ajuda, que nos auxilia, que está aqui com a gente toda terça-feira, desde 2018. Toda terça-feira. Hoje é a nossa live de número... Deixa eu até olhar aqui, pessoal. 190 e... 190 e alguma coisa, ó. Então, olha quanto a gente está realmente nessa busca, né? Para que a gente possa aprender, para que a gente possa estar nessa sintonia com a espiritualidade superior, né? Hoje é a nossa live de número 197, né? A nossa terça-feira. Eu gosto de falar porque nós fizemos lives em outros dias, em outros horários, mas a terça-feira, 8 horas da noite, é o nosso horário oficial e nós sabemos, temos a confiança e a certeza de que os benfeitores da luz, os trabalhadores do bem, em nome de Jesus, estão conosco durante o estudo. Então olha como é bom a gente ter essa percepção, ter esse entendimento. E por que não confiarmos, né? De que eles estão conosco e estão nos auxiliando sempre. Então é muito bom, a gente fica muito feliz de ter esse conhecimento, de ter essa certeza, para que a gente possa cada vez mais optar e buscar o estudo sério da doutrina espírita. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse ponto? Sobre o item lá, o item 48 do Livro dos Médiuns? Fiquem à vontade. A Janete comentou aqui com a gente, Janete Xavier. Primeira vez que participo, sou novata aqui no Instagram, estou gostando muito. Que bom, Janete, seja sempre bem-vinda. E qualquer coisa, qualquer comentário, deixa aí que a gente vai
conversando e, consequentemente, a gente vai aprendendo juntos, tá bom? Pessoal, alguma dúvida, algum comentário sobre o item 48? A gente pode avançar para o item 49, que é mais uma teoria aí para a gente analisar. É a penúltima, nós vamos entrar na penúltima teoria, que é a teoria do multiespírito ou poliespírito. E Miramês vai chamar de sistema poliespírita. Então, vamos entrar então já na 49? Qualquer coisa a gente volta, então a gente retorna. Combinado? Vamos lá. Miramês, lá no capítulo 33, vai chamar de sistema poliespírita. A doutrina dos espíritos é um movimento educativo com altas funções instrutivas, de maneira a ativar nos sentidos das criaturas o prazer em disciplinar suas emoções e fazer crescer o celeiro de experiências. Olha só esse termo, o quanto ele é importante, disciplinar suas emoções, as nossas emoções, fazer crescer o celeiro de experiências, a fim de que as leis espirituais sejam conhecidas e obedecidas em todos os seus aspectos. O comportamento inconveniente das criaturas deve ser mudado em benefício de quem o muda. Então, a nossa mudança para melhor, a gente deve aspirar essa mudança para nós mesmos também. O comportamento inconveniente das criaturas deve ser mudado em benefício de quem o muda. Estamos mencionando os sistemas criados paralelamente ao nascimento da doutrina espírita para mostrar às novas gerações que não devem se entregar às dúvidas. Se algum deles renascer nas mentes, eventualmente dos mesmos criadores em novas roupas carnais, e ainda frustrados por planear ideias falsas sobre a grande conjuntura do Espiritismo. Vamos voltar um pouquinho aqui, porque ele faz esse comentário dessas teorias que nós estamos estudando, que nasceram concomitantemente com a doutrina, né? E para mostrar, né, eles estão mencionando esses sistemas para mostrar às novas gerações que não devem se entregar às dúvidas. Se algum deles renascer nas mentes, eventualmente dos mesmos criadores em novas roupas carnais e ainda frustrados por planear ideias falsas sobre a grande conjuntura do Espiritismo. Atualmente, estamos verificando que certos espíritas passam a ver no Espiritismo somente um ângulo de atividade. Incorrem em erro, porque ele atende a todas as necessidades humanas. Ele é qual o Cristo, porque age em todos os lugares para levantar os caídos, curar os enfermos e atender os famintos. Que sejam estendidas estas palavras em muitas dimensões, de modo que o Evangelho sirva de bússola para as naves humanas no mar da vida. Então olha que bonito quando ele fala do Evangelho, né? Que sejam estendidas essas palavras em muitas dimensões, de modo que o Evangelho sirva de bússola para as naves humanas no mar da vida. Então, o Evangelho de Jesus, o Evangelho que a doutrina nos mostra, nos apresenta como essa bússola, para que a gente possa navegar aí no mar das nossas experiências, das nossas encarnações, né? Como dizer que a mediunidade serve somente para conversar com os espíritos? É uma pergunta, pessoal. A mediunidade serve só para a gente conversar com os espíritos? De fato, podes conversar com os espíritos, e dessa forma, o que pode nascer dessa conversa, o que pode nascer no coração da criatura? Usa o Espiritismo com Jesus para educar pessoas e fazer conhecidas as leis espirituais que sustentam todas as vidas. Não é somente por um prisma que deves entender o mediunismo. Quem vê só por uma porta, desconhece centenas de outras.
como a caridade, o amor, o perdão, a educação e a disciplina. Enfim, podes notar todas as linhas do bem comum se abrirem em leque, para que os homens encontrem tudo dentro de um todo, servindo-se dos exemplos de Jesus para não errarem no caminho. Estamos inspirados em O Livro dos Médiuns, pedindo licença aos espíritos para usar essa fonte de luz, fazendo jorrar em todos os conhecimentos, para que a verdade fique presente em todos os conceitos, que por amor do Mestre venham à nossa mente, para que os doemos aos nossos companheiros da Terra. Aos espíritas intelectuais dizemos que não precisam criar sistemas, como que para enriquecer a doutrina dos espíritos. Busca explicar o que existe, ditado por altas autoridades espirituais. E aí ele segue aqui a análise, né? Atender ao progresso não é criar sistemas que nascem da vaidade humana. É estender o que já existe nas escalas que o progresso busca atender pelo despertamento das criaturas. Antes, o amor era entendido em apenas um aspecto. Hoje, ele é entendido em muitas dimensões, de acordo com a elevação de cada um. Isso é progresso, e assim é com a caridade, o perdão, a justiça, etc. A doutrina espírita é uma ciência profunda e muito mais que uma ciência, é uma filosofia que se alicerça nas leis naturais. E é também uma religião, por que não? Ela fala com muita segurança sobre a alma e a vida. Enfim, ela é tudo o que queiras estudar pelos teus caminhos, porque prepara o espírito para entender os fatos e situações que se apresentam às criaturas. Olha que bonito esse ponto aqui, né? Então, a doutrina nos prepara o nosso espírito para que a gente possa entender todos os fatos e situações que se apresentam aí a todos nós. Poucos conhecem essa virtude do espiritismo. Ele ativa os sentidos das almas com a finalidade de se conhecer a verdade. Notadamente, dizemos aos candidatos que desejam conhecer o Espiritismo que não se aflijam, porque é necessário muito tempo de estudo, meditação e trabalho no sentido de ficar bem informado sobre a doutrina dos Espíritos. Quem ler os livros como se fossem romances por distração, sem buscar entendê-los em profundidade, passará pelos alimentos espirituais com fome, sem atender às suas necessidades de suprir a alma do néctar da vida. Então, olha a importância da gente mergulhar mesmo, né, pessoal? Mergulhar no estudo, mergulhar no conteúdo doutrinário, que é o conteúdo realmente que vai trazer uma contribuição maior para a nossa vida. Os contraditores do Espiritismo passaram todos. Hoje se encontram no mundo espiritual desapontados, fazendo novos compromissos para repararem o que falaram. Isso está lhes custando caro e irá lhes exigir sacrifícios, porque combateram um ideal sem o devido conhecimento do que estavam combatendo. Entretanto, a verdade não se altera com investidas dos ignorantes. Ela avança, como de costume, para a frente e para o alto, servindo de iluminação para os próprios algozes. Bonito isso, né? Antes de falar, medita no que vais dizer. Falar mal de coisas que se desconhecem é tocar as mãos em fogo, sem pressagiar o que possa acontecer. Aos que trilham na ciência, sendo espíritas, para que mudar o termo médium por sinônimos que não refletem bem o seu significado? É uma pergunta. Aos que trilham na ciência, sendo espíritas, para que mudar o termo médium por sinônimos que não refletem bem o seu significado?
Para que mudar o nome de reencarnação para outros similares, fazendo confusão na mente popular? Por que dar outros nomes aos espíritos que se comunicam com os homens, sendo eles os mesmos homens desencarnados, para alimentar falsos conceitos ou manter carcomidos princípios de velhas teologias, nascidas nas mentes enfermas dos que, por vezes, ouviram os próprios espíritos e não os entenderam? Não adianta, porque a verdade faz esquecer a mentira e brilha qual a luz do sol, sem modificar sua mensagem, porque vem de Deus. Disse Tiago: toda boa dádiva e todo toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, que não pode existir variação ou sombra de mudança. É uma frase que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. E aí ele vai finalizar então dizendo o seguinte: atenta-se o que ouves. Atenta-se o que ouves vem de Deus, porque na cabeça dos homens existem muitas coisas desordenadas que somente o tempo pode harmonizar. Atenta-se o que ouves vem de Deus. Olha o conselho aqui, né? A orientação. Na cabeça dos homens existem muitas coisas desordenadas que somente o tempo pode harmonizar. Olha essa ideia da nossa evolução, né? Nós ainda precisamos avançar muito. E aqui é um exemplo disso. Somente o tempo pode organizar. Na nossa mente, na nossa cabeça, ainda existe muita desorganização, né, pessoal? Mas o tempo tem essa capacidade, as nossas experiências, a nossa vontade de melhorar, de avançar, de progredir, vai modificando isso, né? Para uma situação mais equilibrada, mais harmônica. Pessoal, sobre... É lindo, né, essa parte, né? A Ruth comentou aí também. Notadamente, eu quero voltar aqui um pouquinho nesse ponto, porque ele fala do estudo. Notadamente, dissemos aos candidatos que desejam conhecer o Espiritismo que não se aflijam, porque é necessário muito tempo de estudo, meditação e trabalho no sentido de se ficar bem informado sobre a doutrina espírita. Pessoal, foi o que eu falei um pouquinho mais cedo, né? Quando eu comecei lá o estudo na Casa Espírita, lá em 2013, comecei assim com muita vontade, com muita animação, muito feliz, muito agradecido por estar tendo aquela oportunidade. Mas é isso que ele está dizendo aqui. Não se afligir, porque é necessário muito tempo. Imagina se quando eu comecei eu tivesse, nossa, eu quero que aconteça isso, nossa, vai acontecer isso, eu quero psicografar, eu quero... Então é um tempo. É necessário muito tempo de estudo, meditação e trabalho. E esse tempo, ele vai seguir com a gente. Nós não vamos deixar de estudar, de aprender depois que a gente desencarnar, né? Nós vamos para uma outra etapa, para um outro momento. Então, sempre importante a gente não se afligir quando a gente está em processo de desenvolvimento mediúnico, principalmente. É realmente estar ali a postos e com o coração aberto para aprender, para estudar, e aí sim, a gente podendo ser útil, nós estamos ali a postos como médiuns que somos, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse item 49? Quem tem o livro dos médiuns aí tem um texto na íntegra, né? O texto de Kardec. Eu quero indicar aí para que vocês leiam o item 49 completo, pessoal, porque ele vai citar aí 10 pontos. Não vai dar tempo da gente entrar nesses 10 pontos que ele cita, mas de uma forma geral, o texto de Miramês contemplou esses 10 pontos. Mas leiam aí
o final do item 49, onde ele fala aqui, ó. Eis as consequências gerais obtidas de uma observação completa, as quais constituem hoje, pode-se dizer, a crença da universalidade dos espíritas, pois as teorias restritivas não são mais que opiniões isoladas. E aí ele vai trazer 10 pontos aí importantes para a gente pensar, para a gente analisar, para a gente ter a certeza da importância de uma observação completa, séria, comprometida com o estudo, para poder a gente realmente entender a seriedade com que a doutrina espírita se apresenta, né? E o quanto ela contribui para o nosso direcionamento, para o nosso crescimento e também, claro, para a nossa evolução. Então fica aí a dica para vocês lerem esses 10 itens, tá bom? Vocês querem comentar alguma coisa sobre o estudo, sobre esse ponto, alguma coisa específica, fiquem à vontade. Nós já vamos nos preparar para fazer a prece, tá? O pessoal já está no horário. Quero muito agradecer a presença de vocês no estudo de hoje. Mais uma etapa aí, né? Mais um capítulo quase concluído do Livro dos Médiuns. Eu acredito que na próxima live do Livro dos Médiuns nós já vamos entrar na segunda parte, onde nós vamos falar das manifestações espíritas. Para quem tiver com o livro aí, tá vendo que a próxima parte aí já é a segunda parte, e onde nós vamos estudar sobre as manifestações espíritas. É muito interessante. Obrigado, Eledir, pela participação. Pessoal, então vamos nos concentrar para a gente fazer a prece. É um momento aí que muita gente espera, né? Vamos nos preparar, elevar o nosso pensamento, né? E pedir a proteção de Jesus para a nossa vida. Vamos lá então? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, à espiritualidade amiga que nos acompanha, aos trabalhadores da luz que nesse instante estão presentes e nos auxiliando no estudo. Te agradecemos, Mestre Senhor da Luz, por este momento, por esta noite, por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos e aprendendo um pouquinho mais da sua doutrina de amor, dessa doutrina consoladora que temos a alegria e a gratidão de podermos comungar nesta encarnação. Te pedimos, Mestre, nesse instante, para que os tarefeiros da luz visite os nossos lares, nossas casas, onde nos encontramos nesse momento, que possamos ser agraciados com a visita da luz, através desses amigos espirituais, trabalhadores do bem e do amor, que nesse instante estão conosco. Te agradecemos, Mestre, por essa limpeza, por essa ionização do ambiente, dos nossos lares, pedindo à espiritualidade para que retire energias densas, negativas, miasmas, toda fonte de desequilíbrio, de desamor, de incompreensão, que nesse instante seja dissipado, dando lugar às luzes do Cristo, às luzes que nos inspiram a boa caminhada, às luzes que nos enchem os corações de esperança. Te pedimos, Mestre, nesse instante, por aqueles irmãos que estão em sofrimento, aos que estão, neste instante, passando por provas dolorosas, difíceis, resgates, sabemos necessários, mas que o Teu amor vele por eles, Mestre, dando a certeza do Teu amparo e da Tua proteção.
Te pedimos nesse instante em especial por todas as vítimas e seus familiares da tragédia em Capitólio, aos que estão nesse instante sofrendo grandes consequências das chuvas nos estados da Bahia, Minas Gerais. Pedimos por eles, Mestre, por seus familiares, por todos aqueles que neste momento sofrem, que a Tua luz ampare e proteja. Acolha aqueles que partiram na Sua infinita misericórdia e cuide dos que ficaram, dos que aqui estão ainda vivenciando as provas necessárias. Que o Teu amor infinito, Mestre, vele por todos nós. Te pedimos por essa semana que está começando, por este mês que ainda está no início. Nos dê forças, esperança, ânimo para seguirmos adiante. Que a Tua presença se faça entre nós, entre nossas atividades, entre aqueles que amamos, amigos e familiares e toda a família humana. Esteja conosco, Mestre, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, que Jesus nos dê muita luz, muita paz, muito discernimento e que nós possamos acolher todo o amor que Ele tem a nos oferecer nos nossos corações. Muito obrigado pela presença de todos vocês, Cici Nascimento, Francisca, todos vocês que estão aí, Eledir, Adeilza, Ruth, Beethoven, Regina. Muito obrigado, Sônia também. Muito obrigado por todos vocês que estão aí até agora. Que Jesus derrame bênçãos infinitas sobre todos nós. Keila, Fran, Tânia, João também está aí. Muito obrigado. Todos vocês. Que Jesus nos dê muitas bênçãos essa semana. E que nós possamos estar junto a Ele a todos os instantes. Lembrando que semana que vem estaremos juntos para iniciar o estudo da obra de André Luiz. Então, quem ainda não leu, dá tempo. É um texto super agradável, a gente começa a ler, a gente quer ler o próximo capítulo, a gente quer saber o que vai acontecer. Enfim, tá aí a dica e semana que vem a gente está junto de novo. Tainã, obrigado. Lúcia também, obrigado. Muita luz e muita paz. Carmen, todos vocês. Um abraço especial. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Tchau, tchau.